Olá, eu sou a Gabi e esta semana estamos aprendendo sobre a identidade do cristão descrita na Bíblia. A passagem de hoje é 1 Coríntios 12, versículos de 21 a 27. Membros do corpo de Cristo, multiplicidade na unidade. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que pensamos serem menos honrosos tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Vamos nos aprofundar na palavra? O corpo humano é um organismo fantástico e quanto mais o estudamos, mais ficamos fascinados com ele. De forma espetacular, cada órgão e cada membro possuem funções específicas e sua devida atuação beneficia todo o corpo. Um exemplo desse fascínio é o movimento peristáltico. De forma completamente involuntária, quando nos alimentamos, todo o nosso aparelho digestivo funciona coordenadamente, absorvendo os nutrientes e eliminando as sobras. E isso acontece de uma forma totalmente autônoma. Não precisamos ficar pensando nisso para que aconteça. Mas o aparelho digestivo é apenas uma parte desse organismo que é composto de outras partes tão fantásticas quanto aquela que mencionamos. E por menor que seja o órgão, se apenas uma parte faltar, toda a saúde do corpo fica comprometida. Baseado nesse funcionamento tão importante, a Bíblia ilustra a Igreja de Jesus Cristo como um corpo. Na passagem de hoje, Paulo afirma que somos o corpo de Cristo e cada um de nós é um membro individual desse corpo. Paulo está se referindo ao que é chamado de unidade na multiplicidade, ou seja, embora a igreja seja composta de diversas pessoas, cada uma possui sua devida importância para a saúde da igreja. Ou seja, a igreja não existe sem seus membros individuais, mas, por outro lado, um membro individual não representa a totalidade da igreja. Há uma relação de interdependência, e assim como, se tirarmos um braço do corpo, o braço morre, todo aquele que está desligado do corpo de Cristo está morto. Portanto, não há vida fora desse corpo. É muito importante entender isso, pois muitos têm sido levados a pensar que podem servir a Cristo em seus próprios termos, sem a necessidade de pertencer ao corpo que é a igreja. E não é isso que a Bíblia nos ensina. Por todo o Novo Testamento, os cristãos são vistos pertencendo a alguma comunidade de fé, e assim deve ser conosco. O ensinamento de Paulo também nos mostra que cada membro possui sua importância. Não existe ninguém dispensável. Por isso, ele evidenciou essas individualidades quando disse: se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Isso nos ensina que, para Deus, não somos como peças descartáveis de uma máquina. Ele nos vê como somos, conhece quem somos particularmente, e isso desde muito antes de nascermos. Davi disse isso:
Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Entender isso nos ajuda a compreender o real significado dessa identidade tão importante para nós como membros do corpo de Cristo, e também nos mostra o quanto devemos valorizar todas as pessoas, respeitando e, sobretudo, amando a todos sem exceção. Além disso, fazer parte da Igreja é um privilégio concedido por Deus. É a graça de Deus que nos atrai e nos coloca como membros dessa família. Fazer parte do corpo também aponta para nossas responsabilidades de não apenas usufruir das bênçãos, mas também nos envolver de forma que abençoemos outras vidas. E por último, precisamos reconhecer o quanto somos amados e cuidados pelo Senhor através das pessoas que temos contato na Igreja. Por meio delas, somos aconselhados, encorajados, exortados, ensinados, e com isso, nos aproximamos cada vez mais de nosso Deus. Portanto, ame e valorize a sua Igreja. Reflita e ore comigo. Seja grato ao Senhor pela Igreja. Agradeça a Ele pelo privilégio que é pertencer ao corpo de Cristo e ore pedindo as suas bênçãos sobre esse tão amado povo que tanto abençoa a sua vida. Envolva-se com a Igreja. Não fique isolado apenas assistindo as coisas acontecerem. Ofereça-se para ajudar, estenda as mãos e contribua para abençoar outros da mesma forma que você é abençoado. Aproxime-se daqueles que estão chegando agora. Ore por eles e com eles. Ajude-os a se adaptar e entender que estão em um ambiente amoroso, onde serão cuidados e amados, tanto por Deus quanto pelos membros da Igreja. Vamos orar. Amado Senhor, sinto-me eternamente grata pelo privilégio de fazer parte do seu corpo aqui na Terra. Sou verdadeiramente abençoada pela dedicação de tantas vidas que se entregam incansavelmente para abençoar outros, incluindo a minha. Ajude-me a também contribuir, agindo com amor e dedicação para a glória do Senhor e para abençoar os outros. Que eu não veja a Igreja apenas como uma fonte de recursos, mas como um corpo, onde recebo bênçãos através da atuação dos outros e também contribuo com a minha. Que eu nunca subestime o valor da Igreja e que eu reconheça o papel que ela desempenha em me guiar pelos seus santos caminhos. Em nome de Jesus, amém.